Quais são as suas dúvidas que eu posso esclarecer, assim, para a primeira importação? Porque você tem interesse em trazer um produto para fazer como o projeto piloto que você tinha me falado, e aí eu te fiz o convite para que a gente esmiuçasse essa sua dúvida aqui para o ouvinte, para o importador poder saber como que ele se comporta, o que que ele faz quando ele tiver que fazer a primeira importação formal. Você acha que quando eu começar a importar as pranchas, essa solução do container compartilhado é uma saída, né? Vai pegar todo um trajeto para chegar na sua empresa aqui, como se a gente estivesse fazendo uma viagem internacional. A gente não faz todo aquele trajeto de sair de casa para o aeroporto, aí do aeroporto a gente pegou um Uber, aí pega o avião, aí o avião a gente chega no aeroporto do outro país. Exatamente o que acontece com uma pessoa física acontece com a carga. Então, toda essa logística, desde do local da compra até a chegada na empresa, tem que acontecer, seja do modal de transporte que for. E todo esse custo é sempre do importador, entendeu? Porque o cara vai te vender, o exportador vai te vender e ainda vai ter custo? Não, ele repassa tudo. Ele pode até pagar por lá, ele pode até algumas coisas ele fechar por lá, mas ele vai te cobrar tudo que foi gasto nessa operação. Mas por incrível que pareça, gente, a operação de importação vale muito a pena, porque como você disse, suas palavras, quase tudo nesse seu mundo do bodyboard é importado. Então o que que você está fazendo quando você não importa? Você está pagando intermediários para uma operação que você podia ir direto no fornecedor e pegar, entende? Então não tem como o custo não ser bom para você, porque você está pagando intermediários, você está pagando uma outra empresa que importou e está vendendo já com os custos de importação e ainda botando o lucro dela, porque ninguém trabalha para não ter lucro, entende? Oi pessoal, estou aqui mais uma vez no canal Importando com Lu. Meu nome é Luciana Louro, sou despachante aduaneira e estou aqui para te ajudar com dicas sobre importação. Hoje a gente tem um convidado muito especial, que é o Renan, que é um empresário do bodyboard. E ele está aqui comigo exatamente porque ele está cheio de dúvidas, ele quer começar a importar e as dúvidas dele podem ser também as suas dúvidas. E como despachante aduaneira, eu vou esclarecer tudo para ele. Lembrando que aqui no canal a gente fala de importação formal e de importação simplificada e sempre tudo de forma legalizada. Para você achar o conteúdo que te interesse, é só você ver a descrição do assunto. Vai estar sempre muito claro sobre o que a gente está falando para direcionar você, já que os assuntos sobre importação são bastante diferentes, tem bastante coisa no canal. Para te falar a verdade, tem tudo sobre importação aqui. Então segue a gente, deixa nos comentários o que vocês quiserem saber e as dúvidas que vocês tiverem, porque eu leio tudo. E vários comentários são transformados também em vídeo para sanar as dúvidas de vocês. Então vamos lá. E aí, pessoal, tudo bem? Muito satisfeito em estar aqui. O convite aí da Lu, esse canal muito importante para gente do esporte, do bodyboard, e é porque vários equipamentos, na verdade a maioria dos equipamentos do bodyboard são importados. Então a gente vai ser muito proveitoso esse momento aqui nosso. Estou aqui para tirar dúvida. Eu tenho a marca Backflip, né? Me chamo Renan, é uma marca de 5 anos aí no mercado e que já é referência aí no esporte. Legal, Renan. Vai ser muito útil aqui para todo mundo, eu não tenho dúvida, esse nosso bate-papo. A importância das importações para o bodyboard para o mundo é muito importante, porque a gente tem muito mais coisa que usa no dia a dia, que é importada, do que a gente tem noção. E no bodyboard, então, nem se fala, né, Renan? Como você pontuou aí, tem muita coisa. Quais são as suas dúvidas que eu posso esclarecer assim para a primeira importação? Porque você tem interesse em trazer um produto para fazer como o projeto piloto que você tinha me falado, e aí eu te fiz o convite para que a gente esmiuçasse essa sua dúvida aqui para o ouvinte, para o importador poder
saber como que ele se comporta, o que que ele faz quando ele tiver que fazer a primeira importação formal. Então, vamos lá. Então, os equipamentos de bodyboard importados vão da prancha até o copinho, que é pequenininho. A prancha, ela mede 1,10 m, né? E o pé de pato menor, mas só que ele é mais pesado. Isso aí a Lu pode explicar melhor pra gente, em questão de volume e tudo. E o copinho, esse copinho ele prende a prancha ao leste, a cordinha, né? O copinho a gente vai mostrar imagens aí, a gente pode mostrar a imagem, é bem pequenininho e eu queria começar por aí, que é um item menor, né? Leve, mas eu queria começar importando por aí. Ótimo. A importação do copinho, eu vi que é uma peça bastante pequenininha de plástico, né? Aquilo é plástico, não é verdade? Sim, plástico. E só para deixar claro para vocês o seguinte, quando a mercadoria é assim bem pequenininha, você pode sim trazer na compra internacional, que é a importação simplificada. Aliás, a importação simplificada, Renan, que é aquela que você recebe na sua empresa, no seu caso de ser empresa CNPJ, em comprar em quantidade, você tem que comprar pela compra internacional, pode ser num site como o Alibaba, por exemplo, que ainda é o melhor site para se fazer a importação simplificada, e você pede a entrega direto no endereço no seu CNPJ. Tá? O que é importante sobre isso? Você pagar com cartão de crédito corporativo, você não pagar com cartão de crédito de CPF. Então, fazer tudo legalizado e da forma correta. Então, é possível, nesse caso, esse tipo de produto, tanto fazer a importação formal, quanto fazer a compra internacional, que são regras diferentes, por assim dizer. Porque a compra internacional, a importação simplificada, que é sinônimo, você tem limite de valor, você só pode trazer até $3.000, contando o valor do seguro, que já está incluso normalmente, o frete internacional e o valor da mercadoria. Na verdade, a forma de trazer esse seguro já está incluso, você que nunca sabe o valor dele, para você é como se fosse zero, mas o exportador já coloca esse seguro da mercadoria incluso nela. Então, você tem essas duas formas de trazer, tá? Você tem essas duas opções. Tanto você pode trazer pela compra internacional, como pela importação formal com despachante aduaneiro. Que mais que você tem de dúvida sobre importar esse lash? Como que é o nome? Então, o copinho para lash. O copinho é a primeira opção que eu pretendo importar. O segundo é justamente o lash, que é a cordinha, que não é um objeto muito grande. Separado, sim. Eu vi na imagem. E ele é maleável, né? Dá para, de repente, colocar numa caixa. E eles não vendem junto o lash com a cordinha? Vende, mas Desculpa, a cordinha com o copinho? Mas há muita procura por parte dos clientes do copinho separado. Então, o ideal é que você trouxesse os dois separados. Os dois são carga pequena e podem ser trazidos das duas formas. Já o pé de pato, por exemplo, ele não é muito grande, mas ele é pesado. Não, pesado. Carga pesada, gente, não pode trazer pela compra internacional, porque você paga um frete muito alto. A importação simplificada não é para carga pesada, é para carga pequena e leve. Isso é muito importante. Então, enquanto vocês estiverem fazendo esse tipo de importação, e muitas empresas querem começar, até para ter o know-how do que é a importação, que é um mundo muito novo, querem muitas vezes começar pela compra internacional. Isso não é obrigatório, você começar por esse tipo de importação. Você pode começar pela formal sem problema nenhum. A gente tem muitos clientes que buscam a gente já pela primeira importação e ela é formal. Mas é uma opção também. Agora, outra dúvida é a quantidade mínima. Por exemplo, eu posso importar 100 bottoms, né, copinhos, ou 400. Quanto seria o ideal, né? O número de copinhos, né? Não tem número ideal. Se você fizer a compra internacional,
A importação simplificada. Eu vou falar aqui uma ou outra, porque agora você já sabe que quando eu falar é sinônimo, tá bom? Quando você fizer essa compra internacional por empresa, não tem quantidade mínima para trazer. Você pode até trazer um se você quiser experimentar, como se fosse uma amostra. Você pode Sim, trazer um. algumas empresas fazem isso. Exato. Então, não tem uma quantidade mínima. O que existe é um valor máximo por encomenda internacional. Que aí Então, vai bater com a quantidade do dólar, né? exato, O são valor. 3 mil dólares. CIF, custo da mercadoria, o valor da mercadoria puro, o seguro que já está incluído, então você não precisa se preocupar, já está lá no somatório, e o frete internacional. Esse valor somado, que é o valor que vai aparecer ali na plataforma para você em reais, inclusive... Tem que ter tudo ali. Tem que estar os 3 mil dólares americanos ali. Se aparecer em real, você converte com a taxa que você achar no Banco Central, você vai ver a taxa PTAX ou a taxa que você vê no Google. Vai ficar muito próxima, muda muito pouco. Você divide, você vai achar o valor em dólar americano. Está menos de 3 mil dólares? Então pode trazer. Então não tem mínimo para importação simplificada. Agora tem mínimo para importação formal. Para fazer navio, por exemplo, para fazer container compartilhado, você precisa no mínimo de 1 metro cúbico de carga. Com menos de 1 metro cúbico, você não embarca no marítimo no container compartilhado. Então, não tem restrição de valor no container compartilhado. Quer dizer, na verdade, assim, a restrição de valor vai do radar da Receita Federal. Se você quiser trazer $1 milhão de mercadoria, o seu radar não permitir, só permitir até 150 mil dólares, ali você tem uma restrição que você tem que trocar o tipo da concessão do radar. Sabe o que é radar? Não, não sei não. Radar é a autorização que a Receita Federal te dá para ser importador ou exportador. Quem apoia isso também é o despachante aduaneiro. Na compra internacional, você não precisa ter o radar da Receita Federal. Não precisa ter essa habilitação no radar. Na importação formal, já é necessário fazer o radar. Mas esse radar simplificado, expresso, ele é muito rápido, é na hora que você faz. Se você tiver um CNPJ ativo, na hora o despachante aduaneiro te apoia e faz isso com você. Mas na simplificada, nem radar precisa. Você não precisa dele. Você importa normalmente só dando CNPJ para o seu exportador, que é o vendedor. Ele manda a documentação, você paga ele via plataforma e está tranquilo e você pode trazer a mercadoria. E você acha, mudando um pouquinho o foco do copinho para prancha, você acha que quando eu começar a importar as pranchas, essa solução do container compartilhado é uma saída, né? É uma saída. Quem não quer fechar... 1 metro cúbico, eu creio que deu umas 10 pranchas. Sim. Eu não sei, assim, a gente faz a conta do metro cúbico, né? Não, mas então, você visualiza a carga muito melhor do que eu. Mas para quem está começando, sim, é container compartilhado e marítimo. Sempre marítimo é melhor. Sempre marítimo, porque eu não sei, você não me falou ainda da onde você está trazendo, da onde você pretende importar. É Indonésia. Os dois? Taiwan. Os dois da Indonésia? Taiwan. Então, o frete é longe, países muito longe, é marítimo, porque o aéreo você vai pagar um absurdo. O frete aéreo é rápido, mas é extremamente caro. Então, fica inviável uma operação de avião, não que não possa trazer a prancha, até 3 metros de comprimento você pode trazer, tem que pedir autorização, né? Porque assim, que já está autorizado, digamos, para trazer até 2,10 metros. A maioria dessas empresas que fazem courier ou correios. Mas, se você quiser mais do que isso, você tem que perguntar antes para uma FedEx, para uma DHL, se pode trazer, se fosse o aéreo. Já o marítimo, não tem problema nenhum. É container compartilhado ou container inteiro, mas com menos mercadoria, você não está fechando o volume de um container inteiro, você tem que trazer no container compartilhado. Tem a possibilidade do Chile também, mas é mais perto, né? Quanto mais perto do mapa, territorialmente falando,
mais barato é o frete. Quanto mais perto, mais barato é o frete. Porque é como num frete rodoviário. Conforme aumenta a distância, aumenta o combustível, aumenta o tempo do motorista ficar na estrada. Então, tudo isso é custo. Pedágio, né? Tudo isso é custo. Então, quanto mais longe, tanto do navio, quanto do avião, quanto do caminhão, qualquer que seja o modal de transporte, vai encarecer a operação. Trazer de perto é muito mais interessante. Mas mais interessante ainda, Renan, é trazer do Mercosul, porque ele baixa muito o tributo no Brasil. O Mercosul, por exemplo, na importação marítima, você não vai pagar imposto de importação, você não vai pagar marinha mercante, a FRMM, que é um tributo que existe, adicional de frete para a renovação da marinha mercante, o nome dele. E você vai baixar o seu IPI e você vai baixar o ICMS nos produtos. Então, o Mercosul é muito interessante para quem quer. Países no Mercosul, no caso, se você comprasse, por exemplo, da Argentina, seria um custo muito menor para você trazer a prancha, se fosse possível. Mas, às vezes, a gente quer trazer de um país do Mercosul e o fornecedor não está lá. Então, não tem jeito. Mas tem essa vantagem. A Argentina faz fronteira com o Brasil, então é um frete mais barato e ainda tem a questão tributária que baixa bastante. Assim aqui na América do Sul seria mais Peru e Chile. Não está dentro do Mercosul, entendeu? Então, é tributação normal. Entendi. Então, o quanto custa importar, que você tinha meio que me passado que interessaria saber, a gente já está mais ou menos sendo respondido. O que preciso para importar também, né? O que precisa para importar, você precisa ter um CNPJ ativo, você precisa ter o dinheiro para pagar pela importação, porque você vai pagar os custos do fornecedor, a mercadoria, e você tem que pagar os tributos no Brasil e tem que pagar pela logística internacional. Desde que ela sai lá do exterior do local do vendedor até chegar na sua empresa no Brasil, isso existe uma logística. Então, sai da fábrica ou do local do exportador, se o fabricante não for o exportador, porque às vezes são pessoas diferentes, são empresas diferentes, vai pegar todo um trajeto para chegar na sua empresa aqui, como se a gente estivesse fazendo uma viagem internacional. A gente não faz todo aquele trajeto de sair de casa para o aeroporto, aí do aeroporto a gente pegou um Uber, aí pega o avião, aí o avião a gente chega no aeroporto do outro país, aí sai lá, vai passar pela alfândega. Exatamente o que acontece com uma pessoa física acontece com a carga. Então, toda essa logística, desde do local da compra até a chegada na empresa, tem que acontecer, seja do modal de transporte que for. E todo esse custo é sempre do importador, entendeu? Porque o cara vai te vender, o exportador vai te vender e ainda vai ter custo? Não, ele repassa tudo. Ele pode até pagar por lá, ele pode até algumas coisas ele fechar por lá, mas ele vai te cobrar tudo que foi gasto nessa operação. Mas por incrível que pareça, gente, a operação de importação vale muito a pena, porque como você disse, suas palavras, quase tudo nesse seu mundo do bodyboard é importado. Então, o que você está fazendo quando você não importa? Você está pagando intermediários para uma operação que você podia ir direto no fornecedor e pegar. Entende? Então, não tem como o custo não ser bom para você, porque você está pagando intermediários, você está pagando uma outra empresa que importou e está vendendo já com os custos de importação e ainda botando o lucro dela, porque ninguém trabalha para não ter lucro. Entende? Verdade. Então, quando você compra direto, você está jogando de lado os fornecedores, os intermediários, que às vezes tem muitos intermediários, porque vamos dizer que você comprou do importador no Brasil, mas às vezes nem é isso, às vezes você já comprou de outro que já comprou do importador, que é o distribuidor, ou comprou de uma loja física. Então, o importar significa ir direto na fonte. Isso é importante, né? Você vai direto na fonte. Então, assim, posso importar pouco? Eu já respondi que pode. O dependente do valor tem restrição na importação formal.
de acordo com o radar que você tem da Receita Federal, o limite do valor do radar, e na importação simplificada, $3.000 por encomenda. Mas tem restrições de tamanho, por exemplo, porque se elas não forem umas restrições que a empresa impõe com relação a medidas, a empresa de courier ou os correios, vai ser uma restrição com relação ao valor, ou até porque vai tornar a sua operação muito cara, porque vai ser uma operação com frete muito alto, porque o negócio é muito pesado. E essa aqui que eu separei, que riscos que ocorram importando? Se você trabalhar seguindo as regras, o seu risco beira 0. É mesmo? O que tem que tomar muito cuidado, ou algum cuidado, eu não diria nem muito, é com o fornecedor. Assim como existem fornecedores caloteiros no Brasil, vai existir no resto do mundo, independente de onde você comprar. Então, às vezes, a pessoa fez um site falso de uma empresa que não existe, ela pega o seu dinheiro e não te entrega nada. Isso pode acontecer. Agora, como minimizar isso? No nosso curso de importação, a gente ensina a homologar fornecedor, mas eu vou dar algumas dicas aqui. Você tem que pedir o máximo de informação para eles. Você tem que pedir vídeos, online, assim, não podem ser vídeos antigos, você faz uma pergunta atual para que ele possa responder, para que ele possa realmente mandar alguém na fábrica para ver que você tenha certeza que ele não vai ter nada gravado velho, porque é uma forma de você se resguardar, porque afinal você vai estar pagando por uma importação que vem depois, entende? Você paga antes, isso é o normal. Então, outra pergunta que é minha dúvida é a questão do fornecedor, né? Que garantia que eu tenho que eu não vou tomar um calote? Como que eu posso minimizar esse risco? Renan, garantia de 100% de que você não vai tomar calote, você não tem. É o que você falou, é minimizar o risco. Minimizar o risco é conhecendo melhor o fornecedor, se ele está numa plataforma, se você o conheceu numa plataforma, você chama ele para conversar no WeChat ou no WhatsApp, troca informações com ele, troca vídeos com ele, faz perguntas que sejam rápidas dele responder, que ele não possa ir buscar coisa velha, vídeo velho. Então, assim, pede alguma coisa que você quer ver o produto, por exemplo, na cor azul. Aí ele vai ter que dar um jeito de mandar alguém, ou ele mesmo já está na fábrica, e ele vai lá fazer um vídeo daquele produto na cor azul, ou embalado para embarque, para que você quer ver como é que é a estufagem do container. Enfim, você vai trazer perguntas que façam ele se movimentar e te responder em tempo real. Vai ter o tempo lá do fuso horário, logicamente, porque no teu caso a Indonésia, né, tá do outro lado do mundo, mas ele tem aí 24 horas para te responder, ou 48 horas. Então, assim que você vai estreitando, vendo o quanto ele tem know-how do negócio e o quanto ele é capaz de te dar as respostas de forma rápida. Isso é bastante importante. E tenta, logicamente, se for possível, pagar em vezes. Ele vai querer receber tudo de forma antecipada antes dele embarcar para o Brasil. Mas você tenta que esse valor seja parcelado, por exemplo. Ele produz as pranchas, você paga 20% ou 30% para ele, não paga os 100%. Aí você vê as suas pranchas prontas e aí você paga a diferença disso. Agora, muito legal também em países orientais, especialmente na China, não são todos que fazem, mas alguns têm possibilidade de fazer, customizado. Então, a sua marca não tem que ser colocada no Brasil, a mercadoria já vem lá de fora pronta para você revender. E eles fazem isso de uma forma bastante profissional e com custo muito bom. Agora, eu te vendo, voltando ao assunto aqui do copinho, há um tempo atrás eu tentei importar e o valor, tipo assim, ficou inviável. Não sei se por conta dos impostos, né? Até naquele plataforma, né? No Alibaba? Alibaba. Foi no Alibaba, onde todo mundo busca. Sim. Ficou muito caro. Você achou que muito caro. Dobrou. Mas mais caro do que no Brasil? Sim. E você já compra importado.
Isso pode acontecer porque o fornecedor, quando te vende, aqui, o fornecedor brasileiro, às vezes ele já está de um tamanho tão grande, que ele já está fazendo isso há tanto tempo, que ele já está conseguindo trazer, mesmo a peça sendo pequenininha, às vezes tipo meio container compartilhado daquilo. Então ele já está trazendo muito volume. E na importação, quanto maior a quantidade de mercadoria, quanto maior o volume, menor o seu custo unitário. É ganho de escala. Importação é ganho de escala. Então, você começa pequeno comprando pouco, até o fornecedor, se você reparar no Alibaba, o fornecedor ele vai ter um preço para 500 peças, ele vai ter um preço menor para 1.000 peças, ele vai ter um preço maior um pouco para 200, e lá, como é revenda B2B, para pessoa jurídica, né, de empresa para empresa, eles não vendem, é raríssimo você encontrar fornecedor que vende pouca quantidade, eles querem vender muito, eles realmente não estão focados na pessoa física, eles estão focados nas empresas, então eles querem vender volume e vão baixando o valor unitário. A mesma coisa no processo de importação, você tem custos como armazenagem, transporte rodoviário, que é o transporte que vai do porto ou do aeroporto até a sua empresa, que são custos altos que precisam ser diluídos. Quando você traz pouco, você paga muito. Então, por isso que, assim, mesmo vendo no Alibaba, você falou, não vale a pena importar porque está caro para mim. Ou eu estou pagando igual, ou estou pagando até um pouco mais do que eu já estou pagando no Brasil sem me apurrinhar. É isso mesmo. Não tem, apesar de eu trabalhar por importação, de eu ser despachante aduaneira, não tem por que você trazer um produto importado e ter toda uma dor de cabeça se o produto no Brasil está mais barato. Mas se você quer crescer a sua empresa, a importação faz parte do seu negócio, como é o seu caso, em algum momento você vai ter que começar, você vai ter que fazer esse projeto piloto para começar a trazer isso para dentro da sua empresa como um braço, como um negócio. Só que o diferencial vai ser você escolher muito bem o produto. Porque vamos dizer que você escolhe uma novidade, uma coisa que ninguém está fazendo. Ninguém ainda está importando aquilo, ou pouquíssimos players estão importando aquilo. E aí você vai ter uma demanda muito grande por aquele produto. Então, a sacada está em o que você vai trazer. Você não vai trazer, como eu te falei, para você pagar mais caro ou para você pagar igual. Mas você pode trazer uma novidade que o mercado ainda não tem. Entende? Agregar alguma coisa nova. Então, isso é um diferencial. O diferencial está aí. E outra dúvida minha seria eu compro, né, de um importador e eu vi, o importador falava para mim, as pranchas vão chegar no mês que vem. Aí não chegava no mês que vem, chegava 2 meses depois, entendeu? A demora eu percebi que é grande, não tem assim tem uma previsão, mas não tem muita assertividade. Não tem. Não tem na importação simplificada, não tem muita assertividade, às vezes aquele prazo que está ali não é cumprido. E na importação formal, com despachante aduaneiro normalmente tem, porque a gente dá o prazo real, mas o vendedor quer que você compre, então ele não quer falar notícia ruim para você. Se ele disser para você que você vai ter que esperar 60 dias, você desiste. Mas veja, da China, da Indonésia, desses países distantes para o Brasil, só o tempo de viagem é 45 dias. Só o tempo de viagem do navio. Então, ele nunca vai conseguir te vender em 30. Porque o navio tem que sair do porto lá na origem, no outro país, tem que navegar até o Brasil, já gastou 45 dias. Tem que chegar aqui, ainda passar pela alfândega, despachante aduaneiro, descarregar essa carga, ter todo um trâmite na importação até entregar. Então, o que a gente fala para os nossos clientes normalmente? Esse tipo de fornecedor nesses países, você contar 60 dias, porque aí você fica tranquilo. 60 dias é o tempo real que pode demorar uma importação dessa. Porque pode dar canal verde na alfândega, pode dar canal vermelho. Então,
60 dias é o prazo para você importar com tranquilidade de países, né, longe desse jeito, entendeu? Países mais distantes. Não acredite naquele prazo de 30, porque não, de 40, porque não vai chegar. Não, ele até deu prazo, entendeu? Mas só que É demorado foi mesmo. bem além do prazo que ele É falou. demorado mesmo, mas às vezes eles fazem isso como estratégia de venda, porque quem está nesse ramo, todas as importações dele são demoradas, então ele não tem como, né? Provavelmente pode ter mentido no prazo para não te espantar, Tipo digamos assim, assim, para fechar o negócio. vai chegar em janeiro. Aí chegou em março, abril. Existem, Renan, externalidades que a gente não controla. Por exemplo, uma greve da Receita Federal. Se a Receita Federal tiver em greve, é esperar, porque assim, eles vão fazer uma operação tartaruga para atrasar, porque a intenção deles é atrasar, é o poder de barganha deles, para que o pleito deles, o pedido deles para o governo seja autorizado, eles têm que atrapalhar a vida do importador de alguma forma, a vida do próprio governo federal de alguma forma, porque eles arrecadam os tributos federais. Então, assim, quem está na parte de tributo vai tentar atrasar relatório, arrecadar devagar. E como é que arrecada devagar? Atrapalhando as empresas, no caso da importação. Se as empresas não conseguem liberar as cargas, está tudo atrasado, o recolhimento está atrasado. Então, são formas que têm externalidades, que o nome é esse, que você não controla. A greve é um exemplo, entendeu? Greve de Correios vai atrasar. Empresas privadas não fazem greve, DHL e FedEx, porque se o funcionário fizer, é demitido e é colocado outro no lugar. Mas os órgãos públicos podem ter greves. Um Covid atrasou muito a importação no mundo todo, não tinha navio, os navios ficavam parados nos portos. Parou tudo, né? Parou tudo, não tinha nem container para botar as cargas, os containers estavam presos. Então, são coisas que acontecem. Mas esse prazo você tem que trabalhar sim, entendeu? Se forem países distantes nesse nível, é 60 dias. Aí você já trabalha, esquece, fica tranquilo. Se chegar em 50, maravilha. Mas você já está trabalhando com prazo de 60 dias. Europa é mais ou menos 14 a 20 dias de viagem. Estados Unidos varia aí, sei lá, 12 dias, 20 dias, mas tudo depende também do armador, que é o dono do navio, se esse navio faz transbordo. Navio tem problemas em portos que às vezes atrasam a saída deles. Então tem muitas variáveis também para o navio, mas de forma geral, 60 dias é tranquilo, porque de 30 a 45, mais ou menos o tempo de navegação no caso de Indonésia, China. Mais alguma coisa que você gostaria de saber? Bastante coisa que eu soube aqui agora. É muita dúvida, né? E tem uma com relação ao custo que você não perguntou, se perguntou, eu não respondi completo, que é bem interessante também, que é o seguinte: se você quiser saber quanto que você vai pagar numa importação, sem contratar um despachante aduaneiro para te fazer a conta, assim, de uma forma rápida, o que você faz? Você pega o valor da mercadoria que está no site, no caso a plataforma foi Alibaba, e você dobra esse valor. Então, se lá a mercadoria custar $4, você coloca $8. É isso que você vai gastar para importar. Muito provavelmente é isso ou perto disso. E na importação formal, a mesma coisa. E quando que você tem vantagem na importação formal? É quando você tem o benefício fiscal. O grande diferencial da importação é o benefício fiscal. Quando você consegue, quer dizer, tem mais benefício, mais diferencial ainda, né? Porque já é cortar os atravessadores em muitos casos, como eu te falei, isso é um benefício. Trazer uma coisa inovadora que ninguém tem, uma grande oportunidade, um produto novo. A customização é outra grande vantagem da importação. E a quarta e maravilhosa vantagem é você, ainda por cima, conseguir algum benefício fiscal importando, seja ICMS, sejam tributos federais, como foram os exemplos que eu te dei do Mercosul. Então, isso é muito interessante. Então, legal. Isso aí, Renan. Adorei o bate-papo.
Eu da mesma forma. Renan, muito obrigada pela sua participação aqui. Eu tenho certeza que vai ser muito útil para o pessoal que está em casa assistindo, que deve ser a dúvida deles também para começar a primeira importação. Mas deixa eu te dar aqui o nosso link Legal. Foi muito proveitoso estar aqui, tirar as dúvidas. do canal Importando com Lu. Espero que olha, você galera, goste. olha aí. Importando com Lu. Imagino que você tenha lá muito boné na sua marca, mas aí você fica na moda trocando de boné e de vez em quando você troca pelo nosso também. Ele é telado por causa do calor, tá? Tá certo. Pensando aqui no pessoal do Rio de Janeiro, que tá bastante quente. E aí, galera, se vocês quiserem iniciar no esporte, no bodyboard, a gente tá aqui no Rio, né? Uma cidade praiana. A gente tem equipamentos variados, tem um monte de coisa legal lá. E o nosso Instagram é @usebackflip, tá? Por lá você encontra bastante coisa e fala com a gente, tá bom? Quer deixar mais algum telefone de contato, teu WhatsApp, e-mail, alguma coisa? Pode ser 21 99 300 3466. Então, pessoal, muito obrigada, Renan, mais uma vez pela presença. Pessoal, muito obrigada por estarem assistindo a gente até aqui. Peço que vocês compartilhem, deem like e principalmente deixem nos comentários o que vocês gostariam de ver nos próximos vídeos, as dúvidas que vocês têm, porque eu leio tudo e é com base nos comentários e nas dúvidas de vocês que eu faço novos conteúdos aqui para o canal. Eu já estou nesse ramo há muito tempo e às vezes fica difícil de saber a sua dúvida, então você precisa ajudar para que esse projeto continue. Espero que você tenha gostado. Fica aqui com a gente numa próxima. O próximo vídeo vai ser muito sensacional também sobre questão de benefícios fiscais, como que vocês fazem para pegar esses benefícios e fiquem com Deus. Um beijo.